Mas, gente, esse texto é muito interessante. Dá uma olhadinha por cima. O que vocês acham interessante assim do que a gente leu? Vê os assuntos aí. Qual o primeiro assunto que Jesus está tratando? Depois ele muda de assunto, tem um segundo assunto. Aí depois tem uma terceira história que é outro assunto. Quais os assuntos que a gente tem aí? Do 21 a 30, qual é o assunto geral aí? De 20 a 30. O primeiro é que Jesus está dizendo aqui no 21, depois de dizer, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Esse foi o primeiro argumento de Jesus, né? Aham. Um de vocês me trairá. Exatamente. Então, o primeiro assunto aqui é traição, né? Justamente. Quem é o traidor aí? O Judas. Judas. Aí o segundo assunto, que vai aqui do 31 a 35, qual que é o segundo assunto? A partida de Jesus. 6:4.140. Do 31 a 35, mas qual que é o principal, né? Aí Jesus saiu, depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado. Glorificado de Deus é glorificado nele. Jesus seria, né, glorificado. E aí, assim, dessa parte aí, o que a gente vê, os versículos 34 e 35 é o assunto principal desse 31 a 35. Amar uns aos outros, como ele nos amou. Exatamente. Ô, Paty, é porque você está na conexão também. Aí pega duas conexões, aí faz essa repetição. Então, traição, amar uns aos outros. Cheguei! Aê! Está escutando agora bem? Agora sim. Agora, graças a Deus. Ah, que joia, que legal. Vamos. A gente está lá em João capítulo 13, a partir do versículo 21. Agora, qual que é o assunto do 36 ao 38? Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, agora aonde vai? Jesus respondeu: para onde vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Então Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então, aí Negação. qual que é o assunto, então? Pedro negando Jesus 3 vezes. Ok, então, com uma palavra só, do 21 a 30, qual que é o assunto? Uma palavra. O que Judas vai fazer? Trair Jesus. Hã? Judas vai trair. Então, traição. Depois, do 31 a 35, novo mandamento. Certo? E do 36 a 38, uma palavra só. E Pedro lhe disse. Seguir aqui. Peraí. Ele falou uma palavra só. Não, é para resumir. Amor, amei uns aos outros, né? Isso é de 31 a 35, mas do 36 a 38, Judas, traição, Pedro o quê? Pedro lhe disse. Pedro negou. Negou. Pedro, Jesus. Então, Negou Jesus. exatamente. Então, a primeira palavra é traição. Quem nega, o que ele faz? O quê?
Terminando com ão, né? Perdão. Não, mas aí o que Pedro vai fazer? Que, né, ele fez, de fato. O que Pedro fez? Traição. Hã? Traiu. Pedro traiu, negou 3 vezes. Não, quem traiu foi Judas. Pedro fez o quê? Negou. Negou. Então, quem faz quem nega faz uma negação, né? Negação. Então, ó que interessante. Traição, novo mandamento, negação. Traição, novo mandamento, negação. E aqui você tem duas histórias e você tem um ensino de Jesus, né? Então tem a história que Jesus aqui está conversando ali com os discípulos e fala, olha, um de vocês vai me trair, né? E aí então os discípulos olham um para o outro, será que sou eu? Será que sou eu que vou trair Jesus, né? E aí então eles ficam olhando lá no lado também, não vou, vai ser eu, vai ser ele. Cada um estava fazendo isso, né? Depois de perguntar, será que sou eu? Não, será que vai ser o outro? Né? E aí, então, é interessante que o texto fala no 23, né? Aquele a quem ele mais amava, aquele quem Jesus mais amava, né? Esse é o apóstolo João, né? E aí, como Pedro fala demais, e quem fala demais, quando não fala, às vezes pede para o outro falar, né? Então, foi o que Pedro fez aqui. Fez um sinal para João. Então tá lá, né? E aí, Jesus fala, então eu vou fazer um sinal aqui, né? Quem der um pedaço de pão molhado, esse que vai me trair. Né? E aí, então, Jesus fala, olha, o que você tem para fazer, a sua traição, vai e faz depressa. Né? Então, aqui a gente tem a primeira situação, a primeira história, que é da traição de Judas. Aí agora, Jesus ele começa a ensinar. Ele não conta uma história, ele traz ensino. Ele pega, né, depois que aconteceu tudo isso, né, o versículo 31. Quando Judas saiu, Jesus começa a ensinar. Olha, agora chegou a hora de eu ser glorificado. Quando a gente pensa assim, ser glorificado, o que a gente pensa normalmente? Eu quero glorificar os irmãos. O que isso significa normalmente? Agradar, fazer a vontade. Isso, agradar, fazer a vontade. Exaltar também, não é? Exaltar. Então, quando você pensa Jesus cheio de glória, de Apocalipse, o que vem à sua mente? Jesus cheio de glória. Jesus é exaltado. Ok, Jesus é exaltado. Mas o que vem à mente assim? Pensa lá em Apocalipse, Jesus cheio de glória. Como é que o Apocalipse descreve Jesus cheio de glória? Esplendor. Esplendor. O que mais? Alguém falou aí? Rei. Rei, né? Coroa. Quem tem a coroa tem o que também? Poder e glória. Poder e glória. Né? Mas onde o rei senta? No trono. No trono, né? Então, aquela grandiosidade. Beleza. Oi? Beleza, luz. Beleza, luz. Né? E aí, agora, Jesus fala assim, olha, eu vou ser glorificado. Talvez os discípulos pensaram exatamente isso. Agora vai sair Herodes, vai sair o Império Romano, agora Jesus vai ser entronizado, ele vai ser glorificado. Né? Porque ele está falando isso, agora tudo vai mudar. Agora, como é que Jesus ia ser glorificado? Porque chegou a hora, né? Agora vai acontecer. Como é que ele foi glorificado? Seria entronizado. Isso, mas como é que ele foi aqui? Ele falou, chegou a hora, vai acontecer daqui a pouco.
nós terminamos aqui, agora eu estou indo ser glorificado. Por que ele foi glorificado? Vencer o poder da morte. Ok, venceu o poder da morte. Mas para vencer o poder da morte, ele foi para onde? A cruz. Para a cruz. Foi glorificado na cruz. Olha que interessante, né? A gente pensa, né? Ah, Jesus cheio de glória, cheio de poder, vitória. Aí a gente pensa lá no Apocalipse. Só que Jesus aqui, quando ele fala, chegou a hora de Deus glorificar, Deus ser glorificado em Jesus, né? E aí que Deus glorificará, né? O Pai glorificará nele mesmo o Filho. Ele está falando da cruz. Por isso que Paulo vai falar lá em capítulo 1 de 1 Coríntios que a cruz é uma glória. Enquanto as pessoas estão buscando Jesus lá no trono, eles não chegam no trono porque não chegaram na cruz. Porque Jesus fala, eu sou glorificado pelo Pai na cruz. Tudo que a gente ouviu aí, os irmãos falando sobre Jesus no trono, vencendo a morte, sendo glorificado, cheio de beleza, né, exaltado, tudo isso se tornou realidade porque ele foi para a cruz. Ele sempre foi cheio de glória, né? Isso a gente sabe da grandeza de Cristo, segunda pessoa da Trindade. Mas para vencer esse mundo cheio de pecado, esse mundo cheio de Covid hoje, né? Ele venceu tudo isso não pela força do seu poder e glória, mas pela força da sua humilhação na cruz do Calvário. E aí, os versículos 34 e 35, ele abre isso para o pessoal entender, né? Olha, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, como eu também amei vocês. É interessante, meus queridos, que esse versículo ele já aparece na Bíblia, né? Esse mandamento de amar uns aos outros aparece lá no livro de Levítico, né? Só que tem uma diferença, por isso que ele é novo. A diferença da lei e desse texto aqui que Jesus está dizendo é o como eu vos amei. Porque Deus sempre quis que a gente amasse uns aos outros. Mas agora, na cruz, Jesus fala assim, olha, eu quero que vocês amem uns aos outros, como eu amei vocês. E aí o bicho pega, né? Porque Jesus nos amou, dando a sua vida por nós. É esse tipo de amor que a gente tem que ter uns pelos outros. E é impossível a gente ter esse amor. A gente não consegue. A gente só consegue se Cristo capacitar a gente para ter esse amor. E também, além de Cristo capacitar, a gente precisa desejar ser parecido com Cristo. Lembra? No outro texto, está falando que o que a gente viu, que a gente tem que imitar Cristo num serviço. Aqui está falando que a gente tem que imitar Cristo no amor. Algum comentário sobre essa parte? Alguém quer comentar algo? Jesus, ele não faz isso conosco, para a gente, longe, né? Fora, distante. Para ele fazer isso na gente, ele precisa estar num lugar específico. Esse lugar somos nós mesmos. Eles têm que estar dentro da gente. Exatamente. E para ele estar dentro da gente, nós precisamos nos submeter a ele para que ele passe a viver em nós. A única condição que a gente tem de fazer o que Cristo fez, de imitá-lo. Ele estando dentro da gente. É verdade, né? Isso é... Sem ele em nós, é mais impossível ainda, né?
Se é impossível, né, a gente sendo salvo, aí a gente precisa que ele dentro de nós domine a nossa vida, né? Sem Cristo, aí o bicho pega. Mais ainda. Quando eu falei isso, não quis dizer que ele não tem poder estando longe, não. Uhum. É que é a forma que ele estabeleceu, da gente Exato. estar ligado nele para ele fazer isso. Exato, verdade, né? Agora, os versículos 36 a 38, o que está acontecendo aí? Agora Jesus começa a conversar, e aí, lembra, começou com uma historinha, Jesus ensina, e agora outra conversa, outra história. Então, traição, novo mandamento, e agora? Com quem Jesus está conversando? Pedro. Pedro. Com Pedro. E que Pedro, esse Pedro é fantástico, né? Pedro é a gente, até isso que a gente acabou comentando aqui, que o seu Ismael comentou, tá ligado, né? O que Pedro fala? Daria a vida por Jesus, né? Senhor, para onde vai? Aqui Pedro embaixo. Pedro lhe disse, Senhor, porque não posso seguir-te? Agora darei a minha vida por ti. Olha que cabra macho, crente piedoso. Eu darei a minha vida por ti, Senhor. Tinha até uma campanha, tem um hino, né? Por ti darei a minha vida. Lembra de missões, né? É de missões. De missões, né? E Pedro já fala ali, né? Jesus, eu darei a minha vida por ti. Quando ele fala, darei a minha vida por ti, o que significa isso? Ele está disposto a quê? Até morrer, né? Até morrer. Então, dar a vida é, eu estou disposto a morrer. Né? Agora, o que aconteceu com Pedro? Negou. Negou Jesus 3 vezes para quem estava disposto a morrer. Pegou Na 3 primeira vezes. foi que deu logo uma vacilada. Pois é, olha que triste. Tem uma história de um violinista que ele era um... Agora esqueci o nome dele, não sei se foi Paganini ou Tchaikovsky, era um violinista muito famoso. E aí ele fez uma apresentação e aí o pai estava com a filha ali, né? E do lado, né? Na apresentação, e falou assim para o violinista, né? Olha, eu daria a minha vida para tocar como você. Aí o violinista famoso, Tchaikovsky ou Paganini, falou assim, foi o que eu fiz. Eu dei a minha vida. Aqui, Pedro estava disposto a exatamente isso. Olha, eu posso morrer pelo Senhor. Mas o que é mais fácil fazer do que dar vida e morrer é dar a vida no dia a dia. Né? A gente não sabe se um dia, por exemplo, entra um governo aí comunista contra a fé e pega, né, põe uma arma na nossa cabeça e você nega Jesus. Talvez a gente não negue. Talvez na hora do vamos ver, como aconteceu com o Pedro lá, né? Chegou os amigos, chegou o pessoal que conhecia ele, né? Chegou alguém questionando se ele era um deles e ele sempre falando não, não, não. Ou seja, é mais fácil a gente dar o nosso dia a dia para Deus do que dar a vida para Ele, no sentido da morte, né? Mas também é muito difícil a gente tomar a decisão do dia a dia para não negar Jesus. É no dia a dia que a gente é desafiado a negar ou não Jesus. Talvez nunca a gente vai passar por essa experiência que outros países passaram, outros irmãos estão passando ainda hoje, né? De uma arma e falar, você nega Jesus? Né? Talvez nunca a gente vai passar isso. Talvez a nossa vida vai ser sempre tranquila. Né? Hoje a gente não vai na igreja por
uma determinação protocolar das autoridades. Mas quantas vezes também a gente não vai na igreja porque está chovendo, o dedão começou a doer hoje, né? Como diz minha mãe, né? Quando de vez em quando eu era criança assim, eu falava: mãe, hoje eu não vou para a escola não, porque eu estou com febre. Ela pegava assim, né? Falava assim: sua febre é para amanhã, né? Então, sabe aquelas febres que a gente vai ter para amanhã, que às vezes a gente não vai na igreja, né? É o dia a dia, né? E aí aconteceu que Pedro, né, negou. Pedro, que estava dizendo lá: eu te darei a minha vida, ele negou. Agora, interessante. Traição, novo mandamento, negação. Qual a diferença entre traição e negação? Qual foi a diferença entre Judas e Pedro aqui? A de Judas foi proposital, né? E de Pedro foi, assim, uma fraqueza. Ok. Muito bom. O que mais? Parece que traição, né, é aquela coisa, até quando você faz algo, né, tipo uma punhalada pelas costas. Negação no caso, como aconteceu com Pedro, ele simplesmente negou a realidade, né, dele ser um discípulo de Cristo, né, como ele fez. Agora, observa: traição, novo mandamento, negação. Qual que é o novo mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar uns aos outros. Amei uns aos outros, né? Ok, ameis uns aos outros. Então, a grande ideia aqui, né, em relação a esses três assuntos, é que o amor é que impede a traição e evita a negação. Essa é a ligação dos três partes aqui, três parágrafos, né? Traição, novo mandamento, amar uns aos outros, negação. Como é que eu posso evitar trair, evitar negar, né? É através do amor, né? Então, aí o irmão Ângelo lembrou do mandamento maior, né? Se eu amar a Deus acima de tudo, eu não vou traí-lo, nem vou negá-lo. Mas se eu amar meu irmão como Cristo me amou, eu também não vou trair meu irmão e não vou negar o meu irmão. Então, Jesus está ensinando pelas histórias, a partir do capítulo 14, aí então vai ter muitos ensinos sobre o Espírito Santo, sobre a nossa comunhão, né, sobre os últimos dias, aí depois a oração, né? Mas esses ensinos que vão começar a partir do capítulo 14, que aí é o discurso de Jesus, né, a aula de Jesus, ele nos ensina agora exatamente isso. O que me impede trair, o que evita negar, seja a Deus ou seja meu irmão, é o amor a Deus e o amar como Cristo me amou. Então, todos nós somos tentados, ou seremos tentados, ou já fomos tentados, a trair ou a negar. Mas a vacina, né? Usar aqui o termo da moda, né? A vacina contra o vírus da traição ou da negação é o amor. Se é para com Deus, é o amor a Deus. Se é para com os meus irmãos, é amar o meu irmão, amar as outras pessoas como Cristo me amou. E foi isso que aconteceu, né? Jesus lá no Getsêmani, né, quando ele estava orando, ele ali já podia falar: esse povo aí não merece, não.
eu não vou para a cruz por essa turma, não. E lá em 2020 vai ter uma turma ainda mais difícil. Não vou morrer por eles, não. Poderia pensar assim, na hora lá, no julgamento perante Pilatos, né? Tudo. Pilatos, deixa disso, né? Me libera aqui, manda Barrabás lá para a morte, porque essa multidão aí vai falar para mim, crucifica, crucifica. Então, eu já estou te mostrando aqui que eu sou poderoso, já estou te mostrando aqui, então eu vou voltar para o céu, você fica aí com essa turma aí, porque vocês se merecem. Né? E em 2020 vai ter uma turma pior ainda, então eu nem vou passar por esse julgamento aí. Né? Mas ele não fez. Aí ele também, depois de Pilatos, aí que ele apanha, né? Quem assistiu o filme A Paixão de Cristo, né? Vê aquelas cenas parecidas, né, com a realidade, né, das chicotadas, da coroa de espinhos, aí depois os pregos, os cravos da cruz, né? Ser pendurado lá. Ele podia pensar, não, peraí, agora já sei o que vai acontecer, não vou. Né? Mas ele entendeu que ele seria glorificado também pela cruz do Calvário. Né? E esse é o padrão para a gente amar uns aos outros. Né? É amar como ele nos amou. Então, meus queridos, esse é o desafio. Né? Esse é esse ensino belo de João aqui, nesses capítulos que eles estão lá, no cenáculo, vão preparar a ceia, né? Já estão ali, né? Daqui a pouco Jesus vai ensinar sobre o papel do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na nossa vida, mas ele já começa falando traição e negação. Mas no meio de tudo isso, o grande mandamento, amar uns aos outros como ele nos amou. Alguém quer comentar alguma coisa? Interessante que o amor são os dois amores, mas na essência é um só. Né? Uhum. O grande mandamento é amar a Deus e... Então, não é ou, né? Sim. Jesus falou, aquele que diz que me ama e não ama o próximo é mentiroso. A Bíblia Sim. nos fala isso. Então, é uma coisa só. Uhum. Fantástico, fantástico. Que ama Deus e espezinha qualquer outro ser humano, nós não estamos amando a Deus. Então é complicado. Então não são dois distintos. Para mim é uma coisa só. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Obrigado, muito bom, bem lembrado isso aí.